Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo Além Fronteiras, produzido aqui pelo Departamento de Relações Internacionais da nossa universidade. Aqui é o Diego e nós vamos nos aprofundar hoje, aprofundar o nosso conhecimento sobre uma disputa que está relacionada à entrada de alguns novos países no grupo do BRICS, que é um tema de extrema relevância no cenário global e também para o Brasil, que é um dos membros fundadores desse bloco, tá? Bom, então, primeiro para refrescar um pouquinho a memória de vocês, o BRICS é um bloco com papel econômico, papel político, composto pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul. Esses países eles têm desempenhado aí um papel significativo na cena global, trabalhando juntos em questões econômicas e políticas de importância estratégica. Diferentemente aí do que muitas pessoas podem achar, o BRICS ele não é estritamente um bloco econômico, como é o caso, por exemplo, do Mercosul, como é o caso da União Europeia, nenhuma organização internacional, visto que ele não tem um estatuto e um regimento formal. Na realidade, os BRICS, eles eram uma reunião dessas economias emergentes, desses países que eu mencionei agora há pouco, para definir alguns rumos, e depois acabou virando uma cúpula de interesses comuns entre esses estados. Então, basicamente, os BRICS eles servem como um mecanismo internacional e desde que as reuniões formais elas começaram, foram negociados aí vários tratados de comércio e de cooperação entre esses 5 países. Tudo isso com o objetivo de aumentar o crescimento econômico e também trazer essas nações emergentes para papéis de destaque global. Juntos eles são uma força muito forte. Daí, durante a 15ª Cúpula do BRICS, realizada agora em agosto de 2023, foi oficializada a ampliação do número de membros do BRICS. O bloco, que até então reunia 5 economias emergentes, está se preparando aí para sair de 5 para 11 integrantes. Há, claro, muitos pontos importantes e reflexos políticos na entrada de cada um desses 6 novos membros, mas isso fica para um episódio posterior desse canal, porque hoje nós vamos focar em apenas 2 desses novos entrantes, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vocês sabem me dizer quais são esses 6 novos entrantes? Caso vocês não saibam, eles são o Irã, a Arábia Saudita, a Argentina, o Egito, Emirados Árabes Unidos e o 6º é a Etiópia. E assim, por mais que o Brasil ele tenha sido a favor, pelo menos no discurso, pela ampliação, pela expansão desse bloco, a entrada desses 6 países ela pode não ser tão favorável para a situação brasileira no grupo, visto aí que pode, com certeza, diminuir a sua representatividade, porque antes as discussões eram divididas para 5, agora serão divididas para 11 países. Então, assim, como eu disse, essas repercussões, eu vou deixar para um outro episódio, sobre esse tema do BRICS, porque hoje nós vamos discutir os conflitos históricos de 2 desses novos entrantes, o Egito e a Etiópia. Bom, no caso do Egito, a sua adesão aí ao BRICS, ela é vista como uma oportunidade de fortalecer aí a sua posição política e econômica no cenário internacional, claro, como um país que historicamente desempenhou um papel muito importante no Oriente Médio, ali no norte da África. O Egito ele deseja diversificar as suas alianças e colaborar com os membros do BRICS em áreas como comércio, investimento e principalmente energia. Por outro lado, a Etiópia ela busca ingressar no BRICS como uma parte da sua estratégia de crescimento econômico e desenvolvimento. Com a construção da GERD, que é o centro das disputas hoje entre o Egito e a Etiópia, e que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, a Etiópia ela tem grande potencial para se tornar uma potência energética na região. A Etiópia ela vê no BRICS
uma oportunidade para atrair investimentos, né, e parcerias que podem impulsionar a sua economia, a sua infraestrutura. Então, para entrarmos aí nas nuances desse complexo conflito entre os dois países, é fundamental entender, né, o contexto histórico, né, que moldou as relações entre eles. A história das relações entre o Egito e a Etiópia é marcada, sem dúvida, por momentos de cooperação e de tensão, mas nos últimos anos as tensões atingiram um ponto crítico, especialmente em relação à construção da GERD, que eu mencionei agora há pouco, né? A Grand Ethiopian Renaissance Dam, ou seja, a grande barragem do renascimento etíope. Então, para começar aí na raiz desse conflito, a disputa sobre o uso dos recursos hídricos do rio Nilo, tá? A Etiópia, país onde o Nilo Azul tem as suas nascentes, não sei se vocês sabiam, mas existe o Nilo Azul e o Nilo Branco que se unem e formam o Grande Nilo aí depois. O rio Nilo Azul, né, tem ali as suas nascentes na Etiópia e vê aí a GERD, né, essa barragem, como uma oportunidade para impulsionar o seu desenvolvimento econômico através da geração de energia elétrica e do controle ali das enchentes que acontecem no país. No entanto, o Egito, que historicamente dependeu, né, do Nilo para suas necessidades de água, teme a redução do acesso a esse recurso vital, o que poderia, né, ter impactos, né, devastadores aí em seu país, né, visto que o rio Nilo, a foz dele, né, é no Egito. Então, ele nasce na Etiópia e tem as outras nascentes ali por volta de Uganda e tudo mais, passando ali pelo Sudão e chegando, né, desaguando lá no Egito. Então, essa disputa, né, ela tem implicações que vão muito além das fronteiras do Egito e da Etiópia, né, visto que outros países africanos, né, especialmente aqueles ao longo ali do curso do Nilo, estão acompanhando muito de perto esses desdobramentos, né, porque também dependem desse rio para suas necessidades hídricas, né, e também de agricultura. Então, algumas organizações aí regionais, né, como a própria União Africana, né, e alguns grupos internacionais como a Liga Árabe, eles têm desempenhado papéis cruciais nas tentativas de mediar e resolver esse conflito, né? Mas que não para por aí, né? As preocupações internacionais, elas estão em ascensão e com razão. A segurança hídrica é uma questão crítica, né? E qualquer alteração do fluxo do Nilo pode afetar milhões e milhões de pessoas, né? A estabilidade na região, ela também está em jogo, né? Uma vez que os conflitos prolongados, eles podem desencadear aí uma série de desafios socioeconômicos e políticos, né? Atualmente, muitos esforços diplomáticos estão em andamento para encontrar aí uma solução para os conflitos, né, entre o Egito e a Etiópia, principalmente, e a ONU e outros atores internacionais têm mediado conversações entre as partes envolvidas. No entanto, né, alcançar um acordo aí que satisfaça todas as partes é uma tarefa extremamente complicada, né, e desafiadora. As questões aí como a quantidade de água a ser liberada, o cronograma de enchimento da barragem e o mecanismo ali de resolução dessas disputas ainda estão em um debate vivo, né? No entanto, a entrada de ambos os países no BRICS levanta questões sobre como essa dinâmica vai afetar a disputa, né, em torno da GERD, né, da construção dessa barragem aí etíope e das águas ali do Nilo, né. Os outros membros do BRICS, né, especialmente a China, têm fortes interesses econômicos, claro, na região e podem desempenhar, né, um papel de mediadores ali ou até de influenciar o resultado desse conflito devido aos seus altos investimentos na região. Então, está aí uma das causas aí, né, da entrada de ambos os países no bloco do BRICS foi com certeza uma vontade chinesa, tá bom? Porque a China com certeza vê ali como um ponto de muita importância para a sua própria economia, tá? Então, essa conexão entre a disputa do Egito com a Etiópia e a sua entrada no BRICS destaca, né, a complexidade das relações internacionais e como os interesses geopolíticos podem influenciar questões aparentemente locais, né? É um exemplo aí de como as alianças e as parcerias regionais e globais elas podem moldar os conflitos e as negociações em todo o mundo. Bom, pessoal,
Por isso é hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente ainda vai ver aí os desdobramentos, né, dessa questão entre Egito e Etiópia, que com certeza vai ficar muito mais viva assim que os dois realmente integrarem aí o bloco do BRICS, beleza? Bom, vejo vocês no próximo episódio. Abraços e até mais.